Muito bem. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula número 1, correspondente ao dia 25/8. E hoje nós vamos trabalhar um tema relacionado a cargas elétricas. A gente precisa definir o que vem a ser uma carga elétrica e como que a gente pode descrever ela para que a gente possa estudar os fenômenos envolvidos na eletricidade e depois, mais tarde, na eletricidade e magnetismo, tá? Então, eu inicio, essa nossa conversa baseando-se na ideia, de desenvolver um modelo que possibilite descrever as propriedades e descrever o que vem a ser essa carga elétrica, como que a gente chega, como que chegaram historicamente nesse raciocínio para poder definir essa importante partícula aí para a gente, objeto do nosso estudo, ok? Então veja, o nosso desenvolvimento do modelo ele vai ter que lançar mão necessariamente de alguns experimentos mentais que eu vou fazer aqui com os senhores, tá? E aqui no canto do vídeo eu vou deixar um link para um outro vídeo que demonstra vários fenômenos que demonstram vários fenômenos sobre o que eu vou discutir agora, que são fenômenos de eletrização, tá? E aí você tem uma infinidade de possibilidades que você pode até fazer em casa para visualizar esse tipo de fenômeno, ok? Então vamos iniciar com o seguinte, ó. Imagine que eu tenho dois objetos, tá? Eu tenho aqui um bastão, tá? Um bastão feito de um material A, e eu tenho aqui um outro bastão que ele é feito de um material B, tá? Então eu vou colocar aqui umas marquinhas, tá? Esse aqui é o material B. Aqui são só para diferenciar os dois materiais. Esses dois materiais, inicialmente, eles são materiais que eles são vistos como materiais do tipo neutro. O que isso significa? Significa o seguinte. Significa que, se você pegar esses dois materiais e aproximar eles, tentar fazer com que eles, de certa forma, interajam entre si, você não vai conseguir observar nenhum tipo de interação. Tá? Eles estão neutros, eles não interagem de forma nenhuma entre si. Independe se você colocar A com A ou B com B. Tá? Então, se eles estiverem neutros, você pode aqui aproximar um A de um A, você pode aproximar aqui um material B de um material B, que você não vai ver interação alguma. Ok? Você tem essa situação aí. Agora, imagine que eu pegue uma lã, uma seda, um material qualquer, pego aqui uma lã, e aí eu causo um atrito nesse material. Eu vou lá, pego o meu material e faço isso aqui, ó, certo? Começo a fritar ele, tá? Quando eu faço isso, eu vou perceber duas coisas bastante interessantes, tá? Vou perceber duas coisas bastante interessantes. Uma delas é o seguinte: se eu pegar um material A que foi atritado, então vamos colocar aqui, ó, após atrito, tá? Após atrito. Se ele foi friccionado, com alguma outra superfície, se eu pegar um material A e aproximar ele de um material A, ou ainda pegar um material B e aproximar ele de um outro material B, ou ainda eu pegar um material A, tá? E aproximar de um material B, tá? Eu vou perceber que esses materiais eles sofrem um tipo de interação à distância. Eles começam a exercer forças uns sobre os outros. E é algo análogo, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar com ímãs, É algo análogo ao que eu faço quando eu tento interagir com esses ímãs aqui, ó, tá vendo? Ocorre uma interação à distância, tá? De modo que eu consigo perceber que esses dois materiais eles se atraem, certo? E eu consigo perceber que esses dois materiais, em determinada situação, eles se repelem, tá? Tá certo? Ele sofre uma certa repulsão. Se você colocar aqui, ó, tá? Ele sofre uma certa repulsão. Não é a mesma coisa que está envolvida em um ímã que está envolvida aqui. É algo
diferente, algo que está relacionado a isso daqui, ó, a carga elétrica que nós queremos definir, tá? Mas essas observações elas são bastante interessantes pelo seguinte, ó. Quando esses dois materiais são iguais, o que eu observo são forças de repulsão. Essas forças elas estão nessa direção aqui, ó. Seja A com A ou seja B com B. Eu vou observar forças desse tipo. Se os materiais são diferentes, eu observo o inverso. Eu observo que o A ele é atraído pelo B e vice-versa, tá? É uma força de ação mútua aqui, tá? O A atrai o B e o B atrai o A, tá? Então, eu tenho nesse tipo de experimento a indicação de dois tipos de comportamento. Eu tenho um comportamento que é de atração. Então, eu consigo visualizar aqui duas coisas interessantes. Uma é a atração, certo? E a outra é a repulsão. É o que nós chamamos de repulsão. Em um objeto é atraído e no outro o objeto ele é repelido. Quando que eu tenho atração? Eu tenho atração quando eu estou trabalhando com materiais que são diferentes. Quando que eu tenho repulsão? Quando eu estou trabalhando com pares de materiais que são iguais. Tá? Então, isso daqui já me dá um indicativo do seguinte. Esses objetos eles passaram pelo mesmo processo, que é o processo de atrito. Só que eu consigo observar coisas diferentes conforme eu combino, né, esses dois materiais para interagir. Tá? Então, veja, se o A foi atritado, o B foi atritado, como que eu posso observar isto ou isto? Não é? Então, isso me dá uma indicação que é o seguinte, que o que quer que seja que esteja acontecendo com esse material devido a esse processo de atrito, deve acontecer algo diferente em A e em B. Tá? De modo que o B, quando eles são iguais, eles vão sofrer repulsão, mesma coisa para o A, e quando você combina coisas diferentes, você tem essa força de atração envolvida. Tá? E note o seguinte, até aqui, até esse momento do curso, né, se você pegar Física 1, Física 2, Física 3, né, essa é a primeira vez que nós notamos uma força desse tipo aqui, ó, uma força repulsiva, uma força de repulsão. E isso daqui causou, né, uma certa quebra de paradigma para os estudiosos da época. Né? Porque até então você tinha forças que eram mecânicas, que eram forças que dependiam do toque, de você ir lá e interagir diretamente com o material, segurar esse material. Você tinha depois a lei universal da gravitação, que era uma lei de interação gravitacional de atração. Tá? E agora você começa a observar uma força de repulsão. Tá? Em objetos que passaram pelo mesmo tipo de processo. Né? E quando você não fricciona, se não há esse processo de atrito, o que você observa é nada. Isso daqui, ó, nós falamos que não tem nada aqui. Tá? Não observo nada. Não observo nenhum tipo de interação entre esse material se não houver esse processo de atrição. Tá? Aí uma coisa que é bastante interessante de se notar é isso daqui. Ó. Imagine que você tem um objeto A. Okay? Esse objeto A está aqui, tá? Ele foi atritado, tá? Então veja, eu vou atritar os meus materiais, tá? E aí eu tenho aqui o meu objeto A e eu vou colocar aqui o meu outro objeto como sendo um objeto B, tá? Vou fazer uma marquinha aqui para diferenciar. Se você fizer o atrito uma única vez nesses materiais, você vai perceber que a força de interação ela tem uma certa magnitude. Se você fizer esse atrito duas vezes, se você fizer o dobro de atrito no material, você vai perceber que essa força ela aumenta proporcionalmente. Tá? Não necessariamente com o valor 2, mas ela aumenta proporcionalmente. Se você faz isso daqui 3 vezes, ela continua aumentando. Ela vai aproximadamente, né, aumentando da mesma maneira. Tá? E outra coisa que é curiosa é o seguinte, é que se você observar essa distância D que existe entre os dois materiais, essa força é uma força que ocorre à distância.
tá? Só que, por outro lado, ela depende também dessa distância que esses dois objetos estão colocados. Se eu colocar o A próximo do B, ou se eu colocar o A mais distante do B, aqui eu vou ter uma força, aqui eu vou observar uma força F com uma certa magnitude, e aqui eu vou observar uma F que é ligeiramente menor, né? Ligeiramente menor, nada, né? Na realidade, ela é bem menor em relação a essa primeira situação aqui, à medida que eu aumento essa minha distância D entre os objetos, tá? Então, eu tenho um indicativo aí de dois comportamentos dessa minha força de interação entre esses objetos que foram atritados. Eu tenho algo que depende do número de vezes que eu atrito. Então, quanto mais eu faço essa atrição entre um objeto e outro, eu consigo observar no final uma força de interação muito maior. E à medida que eu distancio esses dois objetos, deixo eles mais distantes, eu percebo que essa força ela cai abruptamente, tá? Então, isso é um indicativo bem interessante do comportamento dessa força de interação à distância, tá? E aí, uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte: são as propriedades, certo? Dos materiais. Ok? Eu tenho aí um conjunto de coisas para observar. Então, veja, vamos fazer mais alguns experimentos mentais aqui. Se eu pegar esse meu plástico, né? Vou pegar um bastão de plástico aqui, ó, que é o meu material A, e atritar ele, eu consigo eletrizá-lo. Tá? Ele passa por um processo que se chama eletrização. Tá? Então, ele vai ficar carregado, ele vai ficar com carga. Tá? Se eu pegar esse meu material e tocar um objeto metálico, um metal, eu consigo depois observar como resultado desta interação ao toque, tá? Que este meu metal, que não foi atritado, tá? Ele não foi atritado, ele consegue interagir com o ar à distância agora, tá? Ele vai começar agora a sofrer uma força de interação com o ar. Tá? Ele vai ter uma força aqui, ó, de interação. Ok? Então, uma das coisas que a gente pode perceber, tá, é que, seja qual for a natureza dessa interação, do que vem a ser essa carga elétrica, a gente percebe que ela pode ser transferida, certo? Pode ser transferida ao toque, certo? Isso é uma observação bastante interessante. Então, se eu atrito o meu objeto, né, e toco no outro objeto, esse objeto ele também terá uma certa carga. Ele também estará eletrizado. Tá, aí outra coisa que a gente percebe que é bastante interessante é a seguinte configuração. Se eu colocar um metal aqui, okay? Vou colocar um metal aqui, vou colocar aqui e aqui, tá? Isso aqui são esferas de metal. Metal e metal. E eu pegar e colocar ligando esse metal aqui, ó, um plástico, vou colocar aqui um plástico. Okay? E aqui no outro caso, eu vou colocar um outro metal. E eu vou colocar um outro metal. Certo? E aí eu venho com a minha haste A e toco aqui, ó. O A toca aqui, o A toca aqui. Ok? Eu vou perceber o seguinte, eu vou perceber que esse primeiro metal, nesse caso aqui, onde os dois estão ligados por um plástico, esse cara aqui ele vai ficar eletrizado. Tá? Então, esse daqui tem carga. Ó. Então, vou colocar aqui, esse tem carga. Esse ganha carga, certo? Só que esse aqui não ganha, certo?
No segundo caso, esse cara aqui ele tem carga, esse cara aqui ele tem carga, e esse cara aqui também vai ganhar carga. Então, isso me permite observar o seguinte, que existem dois tipos de materiais. Um que permite a passagem, que permite a passagem de carga, certo? Esse material aqui é o que a gente vai chamar de material que é condutor. E um que não permite a passagem de carga, que é um material que a gente vai chamar de isolante, tá? Então a carga, apesar dela poder ser transferida ao toque, ela vai depender também das propriedades do material com o qual eu estou trabalhando, tá? Então eu não consigo carregar de qualquer maneira que eu deseje esses materiais aqui, ó, tá? Um detalhe importante que eu não comentei ainda. O metal, dificilmente eu consigo carregar ele por atrição. Eu preciso fazer esse processo aqui, ó, de carregar um objeto, ir lá e tocar nele para poder fazer com que ele adquira carga, tá? Então, isso é uma coisa que também fica registrada para o nosso modelo, tá? Uma coisa que é interessante notar é o seguinte, é olhar para a intimidade desses dois materiais, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouco no íntimo da matéria e discutir um pouquinho sobre átomos e eletricidade, ok? Então tá, então nós temos dois tipos de material. Um, que é um isolante, ok? E um outro material que é um condutor, certo? Nenhum as cargas fluem com facilidade, no outro não. Se a gente olhar para dentro desses materiais, né? Se a gente olhar para dentro desses materiais, veja, o desenvolvimento de conceitos de eletricidade, eles foram anteriores ao entendimento do átomo, né? O conceito de átomo. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está dando um passo a mais na história e aproveitando conhecimentos que a gente já tem comuns, ok? Então tá. Eu vou fazer o desenho de um só para a gente discutir, tá? No isolante acontece algo que é mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho ambos os materiais eles são constituídos por átomos, ok? E aí, no meu isolante, no meu condutor, eu vou ter um núcleo, tá? Que é um núcleo que é carregado positivamente, possui carga positiva, tá? E ele é circundado, tá? Por uma nuvem eletrônica que possui carga negativa, tá? Então, isso daqui é a minha nuvem de elétrons. E o núcleo, né? O núcleo, ele é um meu caroço, vamos dizer assim, né? É o centro do meu átomo. E ele possui carga positiva, tá? Essa história de carga positiva e carga negativa foi algo que foi como é que fala? Foi cunhado, né? Essa história de carga positiva e carga negativa foi cunhado pelo Benjamin Franklin. Ele chegou e cunhou, falou assim, ó, o bastão plástico, quando atritado com lã, terá carga negativa. E aí depois, com o desenvolvimento das pesquisas, foi descoberto que nessa situação, onde o bastão de lã ele é atritado com o bastão de vidro ele é atritado com lã, o que acontece é que você remove elétrons do material, né? Daí o elétron ele acabou ficando com a carga negativa, né? Ficou convencionado dessa maneira, tá? E aí acontece o seguinte, no isolante, o que você tem é o núcleo do íon, certo? Do que compõe o material, ok? E em torno dele você vai ter uma espécie, né, de meio aqui
que são os elétrons de valência, tá? Só que esses elétrons de valência, esses elétrons que seriam responsáveis pela condução, né, iônica ou qualquer outro tipo, a gente vai discutir isso com mais detalhe à frente, eles estão fortemente ligados ao núcleo. Então você não consegue arrancar elétrons daqui com facilidade. Por outro lado, no condutor, esses elétrons eles formam uma espécie de nuvem em torno dos núcleos positivos e eles são muito mais livres para se deslocar, tá? É por isso que quando eu faço este experimento aqui, ó, e eu coloco um metal ligando dois metais, eu tenho fluxo de carga com certa tranquilidade para cá, mas não consigo ter para cá, porque quando eu chego no plástico, eu tenho essa situação onde os elétrons eles estão mais fortemente ligados ao núcleo do átomo e eles não estão livres para transitar, não é? Uma coisa que acontece que é bastante interessante da gente notar é o seguinte: essa convenção de cargas positivas e negativas, convenção, certo? De positivo e negativo. Ele vem do seguinte raciocínio, tá? Isso daqui tem comportamento análogo a números positivos e negativos. Porque olha só, quando você atrita o bastão uma vez, você obtém uma certa quantidade de cargas. Se você atritar o bastão mais uma vez, você vai conseguir mais uma mesma quantidade de cargas. No final das contas, é como se você tivesse atritado o bastão o dobro de vezes, tá? Então tem esse efeito, né, de você adicionar cargas à medida que você faz uma determinada atividade. Por outro lado, se você tem um bastão A que foi carregado com uma certa quantidade de cargas, e você tem o bastão B que foi carregado com a mesma quantidade de cargas, só que o A e o B possuem cargas diferentes, então um menos o outro. Quando você toca os dois, eles se neutralizam. Tem um efeito aqui de neutralização, tá? Você neutraliza o sistema. Então essa história de você ter cargas positivas e negativas, ela vem na verdade de uma analogia com o modo como os números positivos e negativos eles se comportam, tá? Então tem a ver com isso daí. Beleza? Uma coisa que é importante notar é o seguinte, que a carga do objeto, por ela estar relacionada com o íntimo da matéria aqui, ó, existe uma lei que chama lei de conservação da carga. Você não consegue nem criar e nem destruir a carga. Você simplesmente vai fazer com que ela se transfira de um material para o outro. Mas o quantitativo, o quanto de carga você tem no seu material, ela vai continuar constante, tá? Então, veja só. Quando eu estou falando aqui do nosso modelo atômico, duas coisas que eu tenho que comentar é o seguinte. Esse meu núcleo, né, do átomo e essa minha nuvem eletrônica são constituídas por partículas que são chamadas de prótons e elétrons. Aqui no centro aqui, ó, vai estar os meus prótons, certo? Que eles vão ter duas propriedades inerentes, tá? Que é o seguinte: a massa do próton, ela é em torno aí de 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. E a sua carga, tá? A carga agora eu vou simbolizar por uma letra que eu vou chamar de Q, tá? Então isso daqui simboliza a carga. Ela vai ser positiva, certo? Ela é uma carga positiva. E o elétron, tá? Que está aqui na nuvem eletrônica aqui, ó, tá? O elétron, ele tem massa do elétron igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, ou seja, a massa dele é muito menor, por isso que a massa do átomo está basicamente concentrada no núcleo, e a carga dele vai ser negativa, tá?
O lance é que a massa e a carga são duas propriedades inerentes a essas partículas, tá? Sempre quando eu for trabalhar com elas, eu vou levar em consideração as suas massas, para obedecer às leis de Newton, tá? E vou levar em consideração a sua carga quando eu estou olhando para as leis da eletricidade, ok? E aí acontece outra coisa que é bastante importante, tá? Essas duas partículas, né? Elas têm cargas que são de sinais opostos, mas elas têm o mesmo valor, tá? Elas têm uma unidade de carga fundamental, tá? Então, o que a gente fala é que a carga elementar, tá? Que é o nosso Ezinho, tá? Ela vale o seguinte, o nosso E, ele vale 1,9 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Em homenagem ao cientista que descreveu a força elétrica, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, quando nós temos um objeto, né, para um objeto que está carregado, nós dizemos o seguinte, ó, que a carga desse objeto ela é igual ao número de prótons vezes a carga elementar menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Isso daqui vai me dar alguma coisa do tipo Np menos Ne vezes a carga elementar. Ok? Isso daqui, ó, é o meu N. É o número de portadores de carga. Número de portadores de carga. Portadores que eu tenho no meu objeto. Tá? Então, na verdade, o que me interessa é justamente o desbalanço que existe entre número de prótons e número de elétrons para eu poder ter uma certa noção de qual é a carga do meu objeto. Então, na verdade, quando eu falo que o meu Q é igual a um N vezes Z, eu estou dizendo que a carga do meu objeto é um número inteiro, um número N, tá? Vezes a carga elementar, que vale isso daqui, tá? Pelo fato da carga do objeto ser sempre um número inteiro desta carga elementar, não é um contínuo, eu não tenho 1,1, 1,2, 1,3 de carga, eu tenho 1, 2, 3 cargas inteiras, certo? Nós falamos de um fenômeno que é a quantização da carga elétrica, certo? Ela é quantizada, existem valores discretos de carga. Você não tem um contínuo, tá, de valor de carga, ok? Bom, e aí quando a gente volta aqui, ó, vamos voltar um pouquinho e vamos dar uma pensada no que a gente está vendo aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? Aqui a gente está vendo o seguinte, ó, cargas iguais. Eu posso estar aqui com cargas positivas, certo? Por exemplo. E posso estar aqui com cargas negativas. Por que eu sei que isso daqui tem que ser o oposto, né? O B tem carga diferente do A. Porque quando eu aproximo os dois, eu vou ter uma atração. Então, cargas que são diferentes se atraem e cargas que são iguais vão se repelir, tá? Então, eu tenho esse fenômeno aí que é bastante interessante em termos da interação da carga. Ok, com tudo isso dito, eu posso agora descrever um modelo. Tá? Já deixei aqui escrito. Ó. Eu tenho um modelo para descrever a nossa carga elétrica. Tá? Então, veja só. Há dois tipos de carga. Tá? A e B. Ou seja, positivo e negativo, por exemplo. Tá? Os objetos neutros eles devem possuir dois tipos em quantidades iguais. Então, eu tenho aqui, ó, se você tiver que a carga tem os dois tipos, tem o mesmo número de próton e o mesmo número de elétron, se você tem, né, olha aqui, ó, se o NP é igual ao NE,
Isso significa que a carga é igual a zero e o seu objeto ele é neutro. Tá? Ele não tem carga. Ok? Então, o processo de fricção, de algum modo, ele adiciona ou retira carga. Isso é o que de fato ocorre. Quando eu pego um objeto e fricciono ele, tá? O que eu estou fazendo é um processo no qual ou eu estou adicionando ou retirando carga desse meu objeto. O que é mais fácil de eu remover ou adicionar? São elétrons. Então, quando eu desbalanceio essa quantidade de número de prótons e número de elétrons, quando existe uma diferença aqui, ó, né? Se o NP ele é diferente do NE, então eu vou ter uma carga que é diferente de zero. E aí eu tenho o meu objeto carregado. Tá? Então, outra coisa que é importante é que cargas do mesmo tipo AA ou BB, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo, né? Elas se repelem e que cargas diferentes, A e B, se atraem, ok? Ou positivo, negativo, certo? As forças de interação, elas ocorrem à distância, elas aumentam com o valor da carga e diminuem com a distância, tá? E a carga, ela pode ser transferida por contato, tá? A carga, ela pode ser transferida por contato, do modo como a gente estava discutindo aqui, ó, tá? Então, se eu faço contato entre o objeto carregado, tem aqui meu objeto carregado, ó, né? Eu posso transferir carga aqui por isso que eu desenhei aqui repulsivo, tá? Porque aqui ele ia ficar com a mesma carga. O que é transferido é o desbalanço de carga, né? O desbalanço de carga que vai dominar o processo aqui, ok? Então, maravilha. Então, fica assim a nossa definição, né? O nosso modelo de carga. Agora que eu tenho um modelo de carga, eu consigo descrever um pouco melhor o que pode acontecer com uma série de fenômenos que eu estou interessado em analisar, tá? Para finalizar, uma coisa que é bastante interessante é o seguinte. Existe um fenômeno, tá? Que é o fenômeno de eletrização, tá? Que é o que a gente estava discutindo agora, só que tem dois tipos de eletrização. Aquele discutido até o momento é a eletrização por contato, tá? Existe a eletrização também por indução, tá? Então, olha só. Existe um aparelhinho que chama eletroscópio. Basicamente é isso aqui, ó. Ele tem uma superfície metálica, um fio condutor, e no final desse fio ele tem duas lâminas, né, duas folhas, que elas são móveis. Esse ângulo θ aqui ele varia, tá? Ela abre e fecha, ela faz isso aqui, ó, tá? Quando você aproxima um objeto aqui, ó, tá? Carregado, vamos aproximar aqui um objeto carregado positivamente. O que eu faço é atrair para a superfície aqui, para a parte de cima desse eletroscópio, cargas negativas, né? Em consequência disso, as cargas positivas elas são repelidas aqui para as lâminas, e aí, como elas têm cargas iguais, elas fazem isso daqui, ó, elas se abrem, tá? Isso daqui a gente fala que o nosso objeto ele está polarizado, tá? Polarizado. Esse fenômeno ele ocorre também em materiais que são isolantes. Se você aproximar um objeto carregado, tá? Um objeto carregado de um material que inicialmente é neutro, tá? Inicialmente neutro, você vai perceber que existe uma força de atração. Ele vai conseguir atrair esse objeto aqui. Mas como que eu consigo atrair esse objeto se ele é neutro? Você consegue atrair pelo seguinte. Quando você olha para o átomo desse sujeito, quando ele está isolado, ele tem esse comportamento aqui, ó, o núcleo e a eletrosfera, tá? Quando você aproxima uma carga positiva, por exemplo, nesse caso aqui, o que você faz é o seguinte, você distorce essa eletrosfera de forma que a nuvem de elétrons ela fica mais próximo aqui e o núcleo ele fica aqui para esse lado.
desse lado aqui. Dessa forma, você consegue polarizar o material. Certo? Você consegue polarizar as moléculas, os íons, tá? Aqui eu estou desenhando um átomo, mas aqui no seu material, por exemplo, se é um bastão de vidro, você vai polarizar as moléculas, etc. e tal. Então você consegue observar também um fenômeno de atração nesse sistema aqui, tá? Esse material que está aqui, ó, o eletroscópio, eu posso eletrizar ele ainda da seguinte maneira. Aqui, ó, eu não tenho contato, tá? Mas se eu pegar esse eletroscópio e ligar ele à Terra, se eu aterrar ele, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter cargas, a Terra ela é um grande sumidouro, tá? Seja de cargas positivas ou negativas, e aí esse excesso de elétrons ele vai escoar para a Terra, tá? De modo que quando eu cortar esse fio aqui, ó, o meu eletroscópio agora ele estará positivamente carregado, tá? Porque eu escoei os elétrons foram embora, aqui o bastão estava próximo ainda, né? Esse bastão aqui, para induzir esse escoamento. Na hora que eu afasto o bastão e corto o fio terra, eu fico com o meu material polarizado. Isso daqui é uma eletrização, perdão, é uma eletrização, tá? Por indução, ok? Por indução. Então, maravilha. Então a gente discutiu nesse primeiro vídeo, né, o que vem a ser a carga elétrica e alguns fenômenos relacionados à interação, né, dessas cargas elétricas, ao que elas estão ligadas. Elas estão ligadas às partículas fundamentais, que é o próton e o elétron, e como que a gente pode descrever essa interação, tá? Então, na próxima aula, agora, a gente vai pegar e vai voltar para discutir como que a gente trabalha essa força de interação, que é basicamente a proposição da lei de Coulomb, tá ok? Então, aguarde aí o próximo vídeo.